Hoje vamos conversar a respeito da internação psiquiátrica. Eu sei que é um momento que comporta uma certa dificuldade, dúvidas, sentimentos ambivalentes. A família fica insegura quanto à decisão de manter ou não o paciente internado. E são essas dúvidas que nós queremos responder neste encontro. Vamos falar agora a respeito das vantagens do tratamento em ambiente hospitalar. Existem vários motivos que conferem esta vantagem no tratamento hospitalar. O primeiro deles é a segurança para o paciente. Devemos considerar que são pacientes que se envolvem em vários riscos. O mais grave deles, por exemplo, é o risco de tentativa de suicídio. E dentro do ambiente hospitalar nós temos uma equipe e condições físicas apropriadas para monitorar e evitar essas tentativas de suicídio. São pacientes com agitação psicomotora, ou seja, eles não conseguem muitas vezes se tranquilizar, parar, se sentirem confortáveis estando fora do movimento. Então eles tendem a agir muito, a serem agitados, tanto fisicamente quanto psiquicamente. São pacientes sujeitos a impulsividades, por exemplo, a impulsividade por andar. Isso significa dizer que este paciente pode fugir de casa e ficar andando a esmo pela rua. Além disso, na medida em que esses pacientes têm delírios, eles costumam se envolver em situações de conflito. E isso pode gerar uma reação contra o paciente. E que essa reação pode ter diversas gravidades. Então, dentro do ambiente hospitalar, o paciente não se expõe a uma série de riscos. Por isso, a internação hospitalar é mais segura para o paciente. O ambiente hospitalar, além de ser mais seguro para o paciente, como acabamos de falar, ele também é mais eficaz para o paciente. Por quê? Primeiro, porque ele estará sendo tratado por uma equipe especializada em reconhecer sintomas, entender os comportamentos inadequados e agir de uma forma técnica em relação aos comportamentos inadequados. Segundo lugar, é mais eficaz para o paciente. Nós podemos exercer uma coisa muito importante, que é o quê? Dar a dose adequada e eficaz de medicamento que o paciente está precisando para sair da crise. E qualquer intercorrência, qualquer efeito colateral, qualquer mal-estar, dentro do ambiente hospitalar, nós podemos resolver isso imediatamente em cima da hora em que o paciente reclamar. E o principal é que todos os sintomas vão ser reconhecidos e tratados pela equipe quanto sintomas. Não vão ter conotação moral, ninguém vai se sentir ofendido, ninguém vai querer fazer represália. Todos vão lidar com as situações como sintomas, reconhecendo no paciente aquele que precisa de ajuda e não aquele que oferece riscos. É importante que ao longo do período de internação a família procure se acalmar, relaxar em relação a todo o ambiente de estresse que a crise do paciente causou na dinâmica familiar. O período da internação, então, é importante para que a família se reestruture emocionalmente diante da desorganização que a crise do paciente causou. É importante para que a família entenda o diagnóstico, qual era a doença, quais são os sintomas da doença e como lidar com esses sintomas da forma mais tranquila e construtiva e terapêutica possível. É importante também que a família resgate o ambiente domiciliar,
a rotina das pessoas e se preparando para quando o paciente convalescente puder voltar para casa e reintegrar o seu papel na família. É importante também para evitar atritos, ofensas, palavras que possam gerar desentendimentos e lembranças ruins ao longo de toda a vida. Então, na medida em que o paciente em crise não está diretamente em contato com os seus familiares, com as pessoas que amam, isso evita um desgaste muito grande na relação de ambos. A internação é evitar com que o paciente se exponha a situações públicas em que ele perca a sua credibilidade social em meio aos amigos, aos colegas de trabalho e, sobretudo, em meio àqueles familiares que ama. Quais são os tipos de internação psiquiátrica? Existe uma legislação no Brasil que rege, que regula essas internações. É importante que nós saibamos que há 3 formas de se internar para o tratamento psiquiátrico. A primeira delas é a internação voluntária, ou seja, o paciente se submete à internação, ele mesmo decidindo por internar-se, ele concordando com a internação, ele querendo internar-se. Vez por outra aparecem pacientes sozinhos, de livre e espontânea vontade, que chegam na clínica e dizem: eu preciso me internar porque eu estou sofrendo muito. Entretanto, essa é a minoria das internações. O segundo tipo de internação é a internação involuntária, ou seja, é aquela internação que ela é assumida pela família. A família chega levando em consideração a situação de doença do paciente, a desorganização do seu comportamento, os riscos que esse paciente tem se submetido, traz o paciente para a internação, mesmo contra a vontade do paciente, mesmo com a inconcordância do paciente, e assume documentalmente a responsabilidade por essa internação, e o paciente acaba sendo internado até o momento em que ele melhora e assume de novo condições de voltar para a sua rotina. E o terceiro tipo de internação é a internação compulsória. É aquela internação em que, por ordem judicial, o juiz, as autoridades reconhecem o risco que o indivíduo, que o paciente está assumindo para si mesmo, ou em relação ao risco que ele oferece para os outros. Então o juiz determina a necessidade e a obrigatoriedade da internação. Então é importante que nós saibamos esses 3 tipos: internação voluntária, involuntária e compulsória, sendo que a mais comum delas é a internação involuntária, que não é crime, ela é prevista pela lei brasileira. A clínica tem as suas normas. Evidentemente, ao longo do tempo, com a experiência que nós fomos alcançando junto aos pacientes e suas famílias, é importante que nós tenhamos eleito algumas normas de funcionamento para que a rotina da equipe se torne uma rotina tranquila e que assim nós possamos dar o máximo possível da atenção ao paciente. O primeiro ponto que nós gostaríamos de observar é o horário de visitas. Ela oferece um horário de visita de 1 hora nas segundas, quartas, sextas, sábados e domingo. As visitas vão ter que ser autorizadas por aquela pessoa que assumiu a responsabilidade pelo tratamento. A família sabe, sem dúvida, identificar aquelas visitas que serão construtivas e benéficas para o paciente e também outras possíveis visitas que não seriam tão boas para o paciente. Segundo, telefonemas. Nas terças e quintas, que são os dias em que não há a visita física da família, o paciente tem o direito a ligar para um número fixo e falar com um dos seus familiares. Da mesma forma como a visita, o telefonema só vai ser dado
para os números em que o responsável autorizar. O paciente não vai ter a permissão de ligar para qualquer número que ele queira, apenas para os números que a família autorizou. Pertences. É muito importante que nós possamos controlar os objetos que entram na clínica, sobretudo porque nós estamos lidando com alguns pacientes que têm risco de suicídio, que não têm juízo e crítica, né, que não sabem diferenciar o que é o seu e o que é dos outros. Então nós temos realmente que restringir e identificar quais são os objetos que podem ou não entrar na clínica. E eu gostaria que a família pudesse levar muito isso em consideração e respeitar exatamente as orientações que o enfermeiro, que a equipe der, no sentido do que precisa e deve ser trazido e o que não pode ser trazido de casa para a clínica. Alimentos. Nós temos um serviço de nutrição e os nossos pacientes, muitos deles, estão sob o efeito colateral de medicamentos que aumentam o apetite e a vontade de comer calorias. Alguns têm intercorrências clínicas, diabéticos, hipertensos e que por isso tem que ter restrições em relação à sua dieta. Então, a nutrição é quem define exatamente aquilo que o paciente a quantidade de calorias que o paciente vai poder ingerir no dia e que vai autorizar ou não as solicitações da família de trazer um ou outro alimento para o paciente. E o outro ponto muito interessante que nós precisamos abordar com vocês é que as normas da clínica, esses detalhes em que nós acabamos de conversar, eles são importantes, sobretudo para a segurança do seu paciente, e dos outros circunstantes. É importante que nós mantenhamos um ambiente e condições que ofereçam o mínimo de riscos para o paciente. Portanto, quando chega na hora da visita, a família deixa todos os seus pertences num armário lá na recepção, fecha esse armário com um cadeado, leva a chave consigo e na saída retoma os seus objetos e devolve as chaves para o porteiro. Algumas considerações são muito importantes de serem feitas em relação à internação psiquiátrica. São pacientes que precisam de um atendimento e um atendimento que a família por si só não está preparada para dar. Portanto, são pacientes que precisam de uma intervenção. A família vai ter que tomar uma decisão no sentido de assistir às necessidades de cuidado que esse paciente tem. E isso vai considerar a possibilidade de uma internação hospitalar. Essa internação vai ter que ser involuntária, porque o paciente não entende a necessidade de se internar. Portanto, ele não vai concordar com esta internação. E aí, ele vai tentar exercer todos os recursos que ele puder para não ser internado. Mas, na medida em que ele se perceber internado, ele vai tentar usar de todos os esforços manipulatórios para que a família o tire da internação, pois ele não considera que estar internado signifique tratamento. Mas na cabeça dele, estar internado significa castigo, punição e prisão. Vamos falar agora sobre os esforços manipulatórios que o paciente vai exercer para conseguir a alta a pedidos da família. O paciente não concorda com a sua internação. Então, na medida em que ele se percebeu internado, ele vai usar vários artifícios para tentar conseguir com que a família o tire da internação, principalmente em relação às internações involuntárias. E aí, primeiro, ele vai se colocar contra a internação, vai dizer que não concorda com a internação. Caso isso não funcione,
ele vai começar a ameaçar a família, dizendo que se a família não o tirar, quando ele sair daqui, ele vai exercer todo tipo de represália contra a família, que não vai se tratar em casa, que não vai aceitar as orientações terapêuticas. Se isso não funcionar, ele vai começar a reclamar do conforto da clínica, reclamar da equipe, reclamar da comida, reclamar do medicamento. Caso isso não adiante, o paciente vai apelar para a justificativa. E o meu trabalho? E as coisas que eu tenho para fazer? Eu estou perdendo dinheiro. Todos eles fazem isso mesmo que já estejam a trabalhar faz 10 anos, 15 anos, 5 anos. Quando eles veem que nada está funcionando, aí eles vão entender uma mensagem. Qual é a mensagem que eles vão entender? Eu só vou sair mesmo quando eu melhorar. E aí eles vão começar a entender a necessidade do tratamento. Quando eles entendem isso, aí eles começam a ajudar a equipe nas suas solicitações. Aí começam a melhorar e aí sim acabam alcançando as condições necessárias para a alta hospitalar. Então, é muito importante que nós possamos entender uma mensagem simples. Não se deixem manipular pelos esforços manipulatórios que o paciente vai empreender no sentido de conseguir uma alta a pedidos. Vamos abordar agora as formas de alta hospitalar. Existem algumas formas de permissão com que o paciente possa deixar a internação. A primeira forma, a mais comum e a mais eficaz delas, é a alta médica. É quando o médico e a sua equipe percebem que o paciente já alcançou condições de ser tratado em ambiente domiciliar. Por quê? Primeiro, ele já não está sob riscos de fuga, de suicídio, de agressão. Segundo, ele já entende a sua condição de doença. Terceiro, ele já aceita a administração dos medicamentos. A segunda forma de alta hospitalar é a alta por transferência, ou seja, um paciente está internado na clínica psiquiátrica e foi constatado que ele tem uma outra patologia, por exemplo, que ele está com uma pneumonia, ou que ele está com uma hepatite, ou que ele está com uma doença coronariana. E aí então vai ser necessário se proceder à transferência do paciente de uma clínica psiquiátrica para um hospital clínico geral que tenha condição de tratar da condição clínica médica alterada deste paciente. A terceira forma de alta é a alta a pedidos. É exatamente quando o paciente, mesmo sem ter condições, mesmo sem ter alcançado a melhora necessária, ele consegue convencer a família que o internou involuntariamente a também tirá-lo de forma intempestiva. É importante que se diga que quando a família assume a decisão de retirar o paciente antes da alta, ela assina um documento assumindo esta responsabilidade e o hospital não é obrigado a prescrever nada para o paciente que vai sair da clínica a pedidos da família. Então, é uma situação muito delicada que, via de regra, vai acabar complicando muito a situação do paciente, porque ele vai perder a evolução que ele alcançou ao longo dos dias em que esteve internado. O outro tipo de alta é a alta por fuga ou evasão. O paciente está dentro da internação de forma
involuntária, não concorda com isso, e assim que ele perceber que haja alguma possibilidade de fugir, então ele vai exercer esforços no sentido de conseguir se liberar. Nós deveremos, portanto, nos esforçar para que a alta do paciente seja feita da melhor forma, da forma mais terapêutica e eficaz e segura possível, que é a alta médica. Medicações injetáveis. As medicações injetáveis, elas são comuns na hora do tratamento de emergência. Por quê? Porque na hora da emergência, com um paciente agitado ou paciente extremamente deprimido, a medicação injetável, ela é segura para a função cardiovascular, ela tem uma ação terapêutica mais rápida no sentido de tranquilizar o paciente e ela priva o paciente de uma série de complicações. Entretanto, a medicação injetável, ela é feita apenas, estritamente no momento em que há uma necessidade absoluta, na hora de uma emergência ou na hora de um grande desconforto que o paciente esteja passando, que aí ele chama a equipe e pede. Por exemplo, se o paciente naquela noite não conseguir dormir, ele vai chamar a equipe e dizer: eu não estou conseguindo dormir. E aí então a equipe vai fazer uma medicação injetável no paciente. O segundo ponto que nós precisamos abordar é a respeito das contenções mecânicas. Antigamente se falava muito na camisa de força. Hoje não se usa a camisa de força, mas é necessário muitas vezes, e essa técnica é uma técnica internacional, ainda é usada em todos os continentes e lugares do mundo na hora de proteger o paciente. Entretanto, é muito necessário que se diga que a contenção mecânica ela é feita muito temporariamente, muito provisoriamente. Poderíamos exemplificar com um paciente que esteja extremamente agitado, extremamente agressivo, hostil, com medo, tentando se defender. Então, é feita a contenção mecânica dele através de tiras de contenção, são tiras de pano reforçadas, que são amarrados nos membros do paciente, no tórax, na cama. E junto com essa contenção mecânica é feita a contenção química, ou seja, a medicação. Na medida em que essa medicação passa a surtir efeito, que o paciente dorme, então ele é completamente descontido. Um outro mito é a respeito do eletrochoque. Não vou internar meu paciente, porque senão vão ficar dando choque nele aí na clínica. É verdade que ao longo de muito tempo se utilizou o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia. Hoje em dia nós continuamos usando, só que a eletroconvulsoterapia que é realizada hoje é completamente diferente da que foi utilizada há décadas atrás. Hoje ela é feita com anestesia geral, com máquinas absolutamente especializadas que controlam todos os parâmetros da energia elétrica, que controlam os parâmetros do eletrocardiograma e também do eletroencefalograma. Por isso, a eletroconvulsoterapia, embora faça parte do tratamento de algumas doenças em determinadas situações, ela só é feita a partir do consentimento informado da família, que assina a responsabilidade, e é um procedimento muito caro. Portanto, ninguém vai fazer a convulsoterapia, primeiro, sem necessidade. Segundo, sem o acordo, o consentimento da família ou do responsável. E terceiro, com condições econômicas para com que isso seja feito. Então, não se preocupe em relação à possibilidade de se dar choque, ou seja, de se fazer o procedimento da eletroconvulsoterapia sem o conhecimento da família e principalmente sem o consentimento informado da família. E concluindo este nosso encontro a respeito da internação psiquiátrica, você tomou a decisão absolutamente certa. Fique tranquilo. O seu paciente está sendo tratado por uma equipe
altamente treinada e especializada para intervir em situações como esta de sofrimento que o seu filho ou o seu parente está passando no momento. O ambiente em que ele está é um ambiente terapêutico, portanto, um ambiente destinado às melhoras do paciente, protegido e seguro. O seu paciente, seu parente, estará sendo tratado com respeito, com dignidade e, sobretudo, com muita eficácia. E fique tranquilo. Você que fica ansioso pensando, será que ele vai me perdoar, já que ele está tão inquieto e tão aborrecido pelo fato de ser internado? Fique tranquilo que sim. Na hora em que ele voltar a ter juízo crítico, ele vai agradecer a você pelo fato de você tê-lo conseguido tirar daquele momento que agora ele vai reconhecer como um momento de grande sofrimento. Eu queria realmente deixar a mensagem de que vocês estão fazendo o melhor que podem ser feito para o paciente neste momento difícil das suas vidas. E, no mais, gostaríamos imensamente de agradecer a confiança de vocês contarem com o nosso trabalho e fiquem certos de que estaremos sempre aqui para ajudá-lo em qualquer situação voltada ao seu paciente.